Olá, esse é o Mentes em Devaneio. Eu sou a Yara. Eu sou a Alicia. E hoje a gente está aqui para fazer a parte 2 do nosso Devaneios em série com o Evil Dead. Se você gostou do tema, não esquece de se inscrever no canal, ativar seu sininho e deixar o like. Porque o seu like e a sua inscrição é muito importante para o nosso canal, para o nosso desenvolvimento. E não esquece de deixar aí nos comentários o que você acha que a gente pode melhorar no canal e trazer de novo como conteúdo para vocês. Tudo bem. O Evil Dead 3 ele foi lançado em 1993, ainda com a direção de Sam Raimi, e pra cá ainda continua como Uma Noite Alucinante 3. É verdade. E o filme ele já começa com o Ash meio que sendo capturado e acorrentado com um povo lá, e já lembrando que lá no segundo filme, lá no final, ele meio que já era venerado, e isso corta totalmente aqui, ele já tá meio que sendo... ia já ser morto praticamente. E ele tá em 1300 depois de Cristo, e ele no início ele fala um pouco da história dele, de como que ele foi parar lá. Aí nessa época meio que esse povo que capturou eles estão em guerra, não só com um outro povo, que é o povo que pra mim ficou conhecido como povo vermelho. Porque eles todos lá estão se vestindo de vermelho e eles próprios falam vermelho, enfim, ficou vermelho. Aí eles também estão... E o inimigo em comum entre eles todos é os próprios demônios que estão lá, que ficam possuindo as pessoas. E depois que ele é capturado, ele é levado para o reino do Lorde Arthur, que é do povo azul. Ele é levado para ser executado por uns demônios que ficam presos dentro de um poço. E meio que até por acidente ele acaba caindo lá antes da hora do que era para ele ser jogado. E ele consegue vencer o demônio. E aí ele sai de lá do poço. E como ele conseguiu vencer os demônios, ele é glorificado. E se torna quase... Não mais do que o Lorde... Lorde Arthur, né? É o Lorde Arthur, mas é quase que nem ele. Ele é um salvador. Tanto que nessa parte que ele sai do poço, ele ainda faz uma propaganda pra arma que ele tá segurando lá, que ele já tá falando... O Ash, nesse terceiro filme, ele, além de ele estar sendo um pouquinho escroto, e já reparou, ele também está sendo especialista em cada coisa. Ele é especialista em arma, ele já também está se tornando especialista em química quando ele vai fabricar as bombas. Ele já sabe sobre um pouco mais de manutenção, ele sabe sobre... Tem tanta coisa que ele sabe que eu já até esqueci. O personagem foi evoluindo. No primeiro filme ele era só um cara legal com muito medo. No segundo ele já sabia matar, já não tinha mais dificuldade. No terceiro ele virou o especialista. Ele sabe química, ele sabe luta, ele ficou arrogante, ele virou um sedutor, sabe atirar, entende de arma. Nossa, é o especialista. Exatamente. O miserável é um gênio! E depois que ele se conseguiu se soltar e se tornar o salvador desse povo, ele conhece a Sheila, que é uma garota aleatória que é mostrada lá, que perdeu o irmão na guerra, e que vai começar a gostar dele, e vai pra lá meio que oferecer os serviços dela pro Ash. E fica nesse romance que eu achei muito sem graça, muito mal construído. Até a cara dela, a atuação dela é uma merda nesse filme. A atriz até que não é ruim. Vou botar a foto dela aqui, mas eu não gosto desse romance construído, eu acho muito sem graça. Eu acho que foi ainda pior do que o dos outros romances que ele tava, que era com as duas lindas. Isso aqui não é ruim, não. E dessa vez ele tem que ir atrás do livro para ele poder voltar pro tempo dele, e de certa forma, na visão do povo, ele como salvador, ele tem que salvar eles, mas ele não tá com essa intenção, ele quer pegar esse livro para ele se mandar de lá. Segundo o cara lá, um velho barbudo que parece o Gandalf. O mago que parece o Gandalf. Aí ele fala que ele tem que ir lá no cemitério, buscar um cemitério, uma caminhada horrível, que ele vai passar por tormentos e tudo mais. Distante. Né? Tão distante, e ele tem que ir lá buscar esse livro. E passa lá um tempo e até que ele vai atrás desse livro, e o Gandalf lá pede pra ele falar antes dele pegar esse livro, ele tem que citar uma frase. E ele manda o Ash repetir várias vezes, e o Ash até se irrita no momento, e ele vai embora, vai mesmo assim. Quando tirares o livro de seu apoio, deves recitar as palavras Clatu, Verata, Nicto. E aí nesse caminho ele vai passar por várias coisas absurdas que tornam o filme ainda mais trash do que ele já é, porque aparece clones minúsculos dele, os vários mini Ashes que vão atacar ele, furar, ele até acaba engolindo um, e depois ele vai se multiplicar, vai ser um Ash do mal dele que vai tentar atacar ele. Essa parte é muita loucura, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Esse Ash do mal, ele é muito assanhadinho e tenta matar ele sai caindo por tudo quanto é canto.
é uma parte que é só pra pessoa rir. Se ela ainda achar engraçado, que tem gente que eu sei que não vai achar engraçado, mas não vai servir em nada pro filme. Aí ele vai nesse cemitério e lá tá o quê? Tá o livro. Mas tá 3 livros. Aí qual dos livros? Aí ele fica puto porque o Gandalf lá não fala qual dos livros que ele tinha que pegar, sendo que eu acho que nem eu, o velho, sabia que tinha 3 livros. E nas tentativas falhas dele pegar, até que o último ele consegue. E o que acontece? Ele não tinha que falar a frase para poder pegar o livro. Quando ele vai falar a frase, a última palavra da frase ele esquece. Aí fica lá meio que rosnando, falando baixinho, dizendo que falou, sendo que não falou, não deu certo. Ele pega o livro e meio que o cemitério começa a soltar um vapor e desmoronar. Sim. Porque aí ele pegando o livro sem recitar o feitiço corretamente, ele acaba liberando o exército dos mortos. Para tudo. Eu não acredito, ninguém me disse nada sobre 3 livros. Clatu, Verata... Espera um pouco. Tá tudo bem. Eu disse as palavras. Eu disse. Não. E aí, voltando pro reino onde ele tava, o pessoal tá muito puto com ele lá, porque todo mundo já sabe que o exército dos mortos já foi liberado. E aí ele fala que ele quer voltar pra casa mesmo assim, o pessoal começa a chamar ele de egoísta, a Sheila fica braba com ele, mas fala que ainda tem confiança nele, toda uma chatice. E enquanto todo mundo tava discutindo sobre ele ir embora ou não, vem um demônio voando, muito falso, e captura a Sheila, levando ela lá pro Rei dos Mortos, o que não faz muito sentido. Ela tá até meio que vai ser possuída por um beijo por a versão maligna do Ash, que lá ele se tornou o Rei dos Mortos. Basicamente é ele que governa os mortos lá, e ele de certa forma transforma a Sheila em um demônio, e ela acompanha ele nessa caminhada dele até o reino lá. E o Ash decide, depois que ele vê a Sheila ir embora, ele decide salvar aquele povo. Então ele meio que vai treinar. Lembrando, o Ash é o especialista nesse filme, ele sabe lutar. Ele fabrica bombas. Ele tem um livro de química na porcaria do carro dele que não faz nenhum sentido. Mas enfim, fica lá nesse negócio até que eles dois vão se... o exército ele vai atacar o reino do Lord Arthur. E aí ele acha que o rei dos mortos acha que tá abafando lá. Só que quando ele chega, o Ash já está esperando ele com bombas e o carro que ele reformou e com a mão nova dele, porque no segundo filme ele tinha perdido a mão. E nesse filme ele tá, na sabedoria dele, ele já soube até refazer uma mão pra ele lá com o ferreiro. Que é um ferreiro muito estranho, porque ele tem cada expressão esquisita. É verdade, aquele ferreiro ele tá lá só pra ter expressões que vão fazer a gente rir. De combustão. E aí depois de muita luta com os esqueletinhos de CG mal feito, mas que dá graça de ver aquela coisa lá, e queimarem o Rei dos Mortos e ele voltar numa coisa horrorosa que ele já tava feio. Queimaram ele voltou pior ainda. E não é que ele tivesse assustador, é que o CG é tão feio que dói nos olhos. E tipo, esse rei é muito tosco. Até quando ele tá governando, ele tá mandando lá a primeira linha, a linha de frente pra confrontar. Ele tenta gritar, mas a mandíbula dele meio que destrava na hora. Ele já tenta tá com uma coisinha, com uma atadura pra ficar segurando a mandíbula ele tenta dele. de novo, aí ele vê que já não dá mesmo, ele só fala, não, vamos logo, e pronto. Já cansado já. E o caos, enquanto desprendem os cais da guerra! Excelente. Tá? E depois de muita luta, eles conseguem matar o Rei dos Mortos, conseguem recuperar o Necronomicon, que é o livro lá do mal, impedindo assim que o Rei dos Mortos conseguisse pegar o livro e ir pra dominar o mundo, como era o plano dele. E como é o nome da menina? Sheila. E a Sheila, ela volta ao normal, fica despossuída agora. E aí tudo parece muito bem. E aí a gente chega no final, onde há duas possibilidades. Tem a original, que quando o Ash ele meio que já derrota todo mundo, ele se despede lá e ele vai para uma caverna onde ele vai ficar lá por um tempo, porque segundo Gandalf ele tinha que beber 6 gotas de uma poção que ele preparou de acordo com o livro,
para ele adormecer nesse período eterno até ele chegar no tempo dele, o tempo real dele. Aí esse era o plano, e quando o Ash chega nessa caverna e ele vai fazer isso, o Ash daqui tá muito idiota também. Aí ele vai, quando ele fica lá com o carro dele já pronto pra ele meio que explode lá a entrada da caverna pra ele ficar descansando, ele vai beber a coisa, ele chega na quinta gota, algo chama a atenção dele lá quando a poeira, eu acho que da entrada tava caindo, chama a atenção dele, ele para no quinto e repete a quinta gota de novo. Aí depois ele conta os 6, aí achando que bebeu 6 gotas, na verdade ele bebeu 7, por isso ele passou do tempo dele, dormiu mais ainda, e quando ele acorda já cheio de teia, com aquela barba gigantesca, aquele cabelo e ele tudo rasgado, ele sai da caverna dele, e quando ele vai ver, ele tá no apocalipse. Praticamente já o mundo tá totalmente destruído. Né? E na versão alternativa, que é muito mais fácil pro Ash, nesse sentido, o Gandalf faz lá um feitiço que vai mandar ele pro tempo atual, e aí já mostra ele no tempo atual um pouco mais velho, trabalhando num supermercado e contando a história para um colega de trabalho dele lá, super desinteressado na história dele, que ele tinha ido para essa Idade Média, tinha lutado com os demônios, um monte de coisa, ninguém levando ele a sério. E do nada aparece um demônio lá falando que vai destruir a Terra, e ele monta numa mesinha de rodas lá e vai com uma arma do supermercado também, que ele pega lá e vai lutar com o demônio, e assim termina ele indo salvar o mundo. Aí eu pensei em ficar. Queriam que eu os liderasse, que os ensinasse, que fosse o rei. Esse filme, na nossa opinião, é bem mais legal, de certa forma, é muito mais engraçado. Isso aqui não tem terror em nada, absolutamente em nada. É, porque ele não se leva a sério, e ainda mais que os outros, só vai decaindo. Mas se você for olhar em questão de comédia, esse aí ele até que é melhor, pelo menos pra gente, porque, né? De certa forma é um pouco mais diferente, quebrar o espaço-tempo, tem que voltar no tempo e ele ficar lá sendo desse jeito, ou seja, é horrível dos monstros lá, mas mesmo assim se torna engraçado, pra mim é o melhor até agora. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E em 2013 é lançado o remake do Evil Dead, que já é A Morte do Demônio, já fazendo aquela menção, refazendo na verdade ao primeiro filme. Sob a direção de Fede Alvarez. Foi o nome mais estranho que eu falei até agora. No início do filme é mostrada uma mulher que ela é capturada e aparentemente ela é inocente, ela não tá sabendo o que tá acontecendo, tanto que ela conversa lá com o pai dela, ela não tá entendendo nada, ela é amarrada num tronco lá. E tá um pessoal lá estranho recitando os versos do livro dos mortos, o Necronome. E ela fica lá parecendo inocente, não tá sabendo de nada, e o pai dela tá acusando ela, dizendo que ela matou a mãe dela. Aí depois quando ele vai tocar fogo nela, ela se revela, mostrando que ela já é um demônio, aí ele consegue matar ela. Hey, look, me! It's me! E aí, depois desse meio que o prólogo contado de uma outra história de possessão, chega no tempo atual, onde vai chegar o David e a namorada dele, a Natalie, numa cabana, onde já tem os amigos deles e a irmã dele que vão estar esperando, que é a irmã dele, a Mia, e tem a Olivia e o Eric, que são amigos dela e antigos amigos dele. Eles estão lá por causa que a Mia ela é viciada em drogas, e eles mesmo vão fazer uma intervenção para que ela possa ficar limpa desse vício que ela tem. This is my girl, Natalie. Oh, the harp. Sorry. You're supposed to be here 2 hours ago, man. And that's our... Here all morning. Good to see you too, man. Come here. Essa cabana que eles vão ficar lá instalado é a cabana da mãe do David e da Mia.
E a Mia, quando já chega lá, ela nota que tem um cheiro podre horrível lá, e mesmo assim eles não sabem o que é. E depois de um tempo, eles descobrem um porão que tem lá. E quando o Eric e o David vão lá ver o que é, lá embaixo tá cheio de gatos mortos pendurados e tem aquele tronco queimado que já se refere ao prólogo do início do filme, sobre a menina que foi queimada lá. E lá eles encontram o Necronômico. E o Eric, ele, de certa forma, ele tem ele é meio que um professor, ele é um professor, não é? Ele meio que fosse professor, e ele se sente atraído por aquele livro, desde que ele chegou lá e viu ele, aí ele leva com ele, e mesmo o livro estando fechado com plástico e arame farpado, a pessoa vai lá, pega um alicate e abre lá pra ir ver e o que é. Aí ele vai traduzir, tá tudo riscado lá, tem um monte de aviso, ainda tem aviso. Isso traz a morte, não traduza, nem escute o que tá tiver por lá. Mesmo assim, ele pega um papel, consegue traduzir os rabiscos que estão lá em cima. E no momento que ele tá traduzindo, o demônio Naruto tá se aproximando de novo. Nesse filme ele não tá mais tanto assim, porque ele tá vindo mais normalmente. É porque esse livro já é mais... esse filme, ele já é mais sério, já não é tanto... Na verdade, ele não tem comédia, a não ser que eu e a Yara a gente tira da nossa mente. Que às vezes a gente fica na nossa leseira, a gente fica rindo de besteira. Mas como dizem, quando a gente assiste filme de terror com amigo, acaba não sendo de terror mais, né? Mas o filme é pra ser de terror e ele consegue até em algumas partes ser bem agoniante. Daí, depois que o Eric recita algumas partes do livro lá, o demônio Naruto ele é liberado, e aí a Mia tá andando lá por fora, só que o demônio ainda não vai se apossar dela ainda, por causa que ela ainda tá tipo, perto lá dos outros, mas ela vê assim mesma, de uma forma muito estranha, destruída lá no meio da floresta, e ela surta. E ela entra na casa falando que ela não aguenta mais, que ela quer ir embora, só que os outros acham que ela tá assim, nesse estado porque ela tem abstinência de droga. E aí, eles tentam impedir que ela vá embora, só que ela consegue fugir. Estrada. Quando ela consegue fugir, ela já tá no carro, dirigindo que nem uma doida, ela vê uma pessoa, uma criatura bem na frente, ela mesma lá, no meio da estrada, e ela meio que bate o carro num lago que tem lá. E essa criatura ainda vai perseguir ela, até que consegue capturar ela, e de certa forma tem daquela menção daquelas trepadeiras lá que ficam pegando eles. E ela consegue possuir a Mia. E quando o grupo vai achar ela, eles já sabem que ela tá um pouco estranha, porque ela ainda assim ela tá normal, ela quer sair de lá, e ainda assim não consegue. Depois de um tempo que eles ficam meio lá que discutindo, e o Eric já tá tendo basicamente uma noção do que tá acontecendo, a Mia já aparece possuída com uma arma, uma espingarda, pra atirar neles, e ela ataca eles. Aí no momento que ela tá atacando eles, ela vai pra cima da Olivia e meio que vomita sangue nela. E a Olivia joga ela lá no porão e fica naquele coisa daquela confusão toda, ele achando que ela tá doente ainda assim. E a Olivia vai tentar lá se limpar, e o Eric meio que ainda mostrando lá pro David que tá tudo errado, aquilo lá, que tem alguma coisa... que aquilo não é só uma abstinência de drogas. E aí, nesse momento, o David ainda não quer acreditar no Eric, ele fala pra Olivia ir no banheiro pegar mais sedativo pra Mia, e quando ela chega lá, ela começa a ouvir sussurros, daí dá vento, a porta fecha, o espelho do banheiro se quebra, e ela meio que não consegue mais se conter, e ela pega o caco de vidro, e aí meio que ela fica pra lá, e depois quando o Eric vai atrás dela, que ele vê que ela tá demorando muito, ele acha ela, tinha cortado o rosto, tava arrancando pedaços do rosto dela. É uma das passagens do livro, porque lá tá mostrando que tem 5 passagens, porque são essas pessoas que vão ser possuídas, que vão ter as almas tomadas, elas vão passar por 5 passagens, e a primeira era a tirar o rosto, e essa aí a Olivia, ela tira o rosto dela, ela ataca o Eric. Tem até a cena horrível dela tentando machucar ele, que ela enfia o caco de vidro no peito dele, pega uma agulha que ela tava segurando, com a agulha, enfia no olho dele, até que ele consegue matar ela. E depois de um tempo que o David ele vai tentar ajudar ele, o Eric lá fica explicando pra ele o que tá acontecendo. Aí você se pergunta por que eles não saem logo daí.
A ponte tá inundada. Quando o David tentou tirar a Mia de lá, porque ela tinha sofrido meio que algumas queimaduras, que quando ela tava em processo de possessão, quando ele tentou tirar ela de lá, eles chegaram lá, a ponte estava inundada, e por isso que eles não tinham por onde sair. E aí, depois que o David tá fazendo os curativos no Eric, que tá todo machucado porque a Olivia tentou matar ele, a Natalie vai lá na cozinha da casa, porque esse local onde eles estão é um pouquinho fora da cabana, e a Natalie volta pra casa pra pegar alguns medicamentos e outra coisa, e ela tá lá na cozinha, que é perto do porão. E quando ela passa lá por perto do porão, a porta meio que abre sozinha, e aí a Mia fica falando lá que ela tá bem, mas que ela não tá entendendo por que jogaram ela lá, se fingindo de não possuída. E a Natalie besta vai lá dizer que eles não sabiam mais o que fazer, que ela tinha surtado, e desce pra lá pra tentar ajudar. E aí a Mia ataca ela, arrasta ela pra lá e consegue morder a mão dela. Nessa hora ela grita, faz um escândalo, e o David corre pra lá e consegue tirar de lá, mas ela já tá mordida. Meio que também fazendo uma menção ao outro filme lá do Ash, que ele também leva uma mordida. E assim como o Ash tinha, só que de uma forma cômica, a Natalie também meio que passa a ficar com a mão meio possuída. Aí ela, pra tentar resolver, se livrar daquilo, ela pega um cortador de carne. Um cortador de carne e tira o próprio braço dela, mas ainda assim não dá certo. E deixam ela descansando lá. E aí eles voltam pro outro quarto pra falar mais, que aí o Eric vai explicar pro David como que eles vão se livrar daquilo, que ele fala que aparentemente a única solução é matar o hospedeiro. Ou tocar fogo no hospedeiro, ou esquartejar, ou enterrar vivo. Aí o David se revolta, que ele fala que não vai fazer isso com a Mia, porque ele já tem uma culpa dele, porque ele deixou ela sozinha com a mãe quando a mãe ficou doente, ele foi pra outro lugar trabalhar. E a mãe deles morreu e ele nunca foi lá pra visitar ela, mesmo que ela sempre chamasse ele. Ele tinha essa culpa dele desde o início do filme, é mostrado. E aí ele não quer fazer isso. E de repente a Natalie aparece lá com uma pistola de pregos e começa a atirar neles. E o primeiro que é acertado aqui é o Eric, que mais sofrendo nesse filme, coitado. Foi o Eric. Porque ele foi atingido de todas as formas, porque já na primeira cena que é da Olivia atacando ele, já tinha meio que caído de costa numa privada, já tinha sido acertado por agulha, já tinha sido cortado. Nesse aí os pregos acertaram o braço dele. Também acertaram o David, só que daí o David meio que se faz de morto. E aí a Natalie vai de novo pra cima do Eric com um pé de cabra e bate nele. Só que ele faz assim pra se defender, bate na mão dele, chega, abre aqui, dá uma agonia. Abre aqui a mão dele. E, aquela cena acho que é a mais agoniante de todas. Horrível. Porque dá de imaginar como se fosse na nossa mão mesmo. Ele parece que tá sofrendo. E aí, só que o David tava se fingindo de morto, ele consegue pegar uma arma e atirar na Natalie e ela morre. In order to stop this, the possessed, a live burial. E depois disso ele coloca o Eric lá pra fora. Aí ele vai tentar, já seguindo o conselho do Eric, ele vai tentar tocar fogo na casa, mas ele não consegue. E aí depois que ele não tem a coragem de queimar a Mia viva, ele vai lá pra fora, cava um buraco que ele tem a intenção de enterrar ela, fazer ela morrer e depois reanimar ela com uma dose de adrenalina. E é isso que ele faz. Ele cava, desce no porão pra buscar ela, só que tá tudo escuro e alagou por causa da chuva. Ele é atacado e aí quando ele tá quase pra morrer, o Eric aparece e salva ele. Ele todo acabado, todo acabado, salva ele. E aí nisso aí a Mia atacou o Eric e aí ele já tá morrendo lá e uma coisa que me revoltou. O Eric foi lá, salvou o David, e na hora que o Eric morreu, o David largou o Eric boiando lá, porque não levou ele pro seco, gente? Que revolta! Não, daqui o personagem que a gente mais gosta é o Eric, que foi o que mais sofreu.
E ele sai jogado assim do nada lá, boiando lá. Que amizade é essa, bicho? Ele ainda até fala que ele meio que ainda sentiu saudade do David, que ele ainda se arrepende dessas brigas dele, mesmo assim. David joga ele por lá, não que ele não se importa com ele, mas... Mas foi muito descaso nessa parte aí do filme. Enfim, ele consegue dar um tranquilizante pra Mia e levar ela lá pra cima, enterra ela viva, mesmo ela fazendo um jogo mental com ele, fazendo ele se sentir culpado por essa época, que ela ficou sozinha com a mãe dela. E aí ele enterra ela, espera um tempo lá pra ter certeza que ela morreu, e aí ele desenterra ela e traz ela de volta. E aí tudo tá de boa, ela não tá mais possuída, eles entram na casa e quando eles já estão indo embora, quem aparece possuído? O Eric. Ele ficou bravo porque ele foi jogado lá na lama. Mas enfim, ele tá possuído e ele dá uma facada no pescoço do David, que se espanta por lá e cai e sai correndo pra avisar a Mia que é pra ela fugir. E no ato heróico de irmão, como sempre, ele joga ela lá pra fora e lá dentro ele se tranca com o Eric numa última tentativa de matar ele. Ele atira no galão de gasolina, explodindo toda a cabana e morrendo os dois pra lá. Aí você se pergunta, ela acabou o filme? Não acabou. Por mais que a Mia tenha voltado normal, aquela profecia de que as 5 almas tinham que ser tomadas já tinha sido realizada. E então aquela profecia de que a chuva de sangue, o sangue ia começar a cair dos céus e o demônio ia surgir do inferno, também se efetizou na hora. Aí depois que começa a chover sangue, e aí aparece essa outra versão dela, só que já é o demônio, ela sai correndo para essa outra parte que fica ao lado da cabana e consegue pegar uma motosserra, também fazendo alusão à motosserra que o Ash usava. E aí ela consegue se esconder embaixo do carro enquanto o demônio tá procurando ela por lá. Aí ela consegue cortar a perna lá do demônio. E o demônio, na dor dele lá, revoltado, vira o carro em cima dela, prendendo o braço dela. E essa parte também eu acho um pouco agoniante, que o demônio vem se puxando e se arrastando lá, daquela sensação de agonia. É porque toda essa cena tá cheia de sangue por conta da chuva de sangue, tá com lama e ela tá toda suja, o demônio também tá mais horrível. Essa cena, de certa forma, é assustador pra mim. Pois é, e pra não ser morta, ela começa a puxar o braço dela até numa hora que ele tá preso lá no carro e arranca de vez e ela fica sem o braço dela. E pega o motosserra e lá vem o demônio se arrastando, falando que vai comer a alma dela. E ela vai, taca a motosserra na cara do demônio, matando ele. E agora sim, matou ele. E aí ele é meio que sugado pra terra de novo, voltando pro inferno. E assim termina o filme. Só ela sobreviveu, sem braço, e tava indo embora. E o sol nascendo, até porque tudo isso aconteceu numa noite. Parece uma noite que não tem fim. Sim. Eu ainda acho engraçado que todas as cenas dos demônios toda hora ficam falando que vai devorar tua alma, que vai comer tua alma, vai tomar tua alma. Já é cansativo. Isso já chega até a ser engraçado, se não considerado com duplo sentido, enfim. Esse filme, ele já não tem mais aquele teor cômico como dos outros, mas é mais legal, ele é mais sombrio. É mais levado a sério. E ele é mais bem produzido. Só que, pelo menos pra mim, não sei pra Yara, mas eu acho que sim, ele não cumpre a meta dele, que é dar medo. O slogan dele lá é o filme mais aterrorizante do ano. Não dá medo. Sim, só cenas agoniantes. Mas... tem umas cenas agoniantes, mas medo não tem. A não ser que seja daquelas pessoas realmente que têm medo de qualquer coisa, vão ficar agoniados. Criaram até meme com a cara da menina lá, que ela bota a cara dela assim lá no coisa do porão e tem meme. E dessa vez a abertura do porão já não tá mais tão grande, ela já só tá mostrando só um pedaço da cara dela e já tá melhor. Tem umas cenas que já melhoraram também em relação ao CG e tudo mais, os efeitos que antes eram práticos agora já estão melhores. Os efeitos práticos são melhores, o CG é melhor, ele é bem construído e se for comparar tecnicamente com os outros filmes do Evil Dead, ele é realmente bem melhor que todos os outros. Mas aí vai de você, do que você gosta, se você quer um terror, se você quer uma comédia, um terror com comédia, ou se você quer só assistir mesmo para ter conhecimento dos clássicos do Evil Dead, quanto do remake que foi feito agora. Que ele não é ruim, mas ele também não é bom. Se você for, procurar um filme de possessão, existem outros filmes bem melhores, como, por exemplo, O Exorcismo, que mesmo sendo antigo até hoje ainda é referência em filme de possessão, ou mesmo O Exorcismo de Emily Rose, que também é bem bacana, bem melhor também que esse. Tudo bem. Então é isso. E se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like, que é muito importante para o nosso canal crescer. E é isso. Tchau. Tchau.